A cidade de Lima foi liberada pelos ucranianos no dia que Putin festejava a anexação dela pela Federação Russa. Ficou muito feio no final das contas. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. No mês de setembro, a Ucrânia continuou sua ofensiva no leste e, após a importante liberação de Izium, cruzou o rio Oskil e retomou também a outra cidade importante que era Lima, uma cidade extremamente crítica do ponto de vista tático para os russos. O fato mais curioso dessa vitória ucraniana é que ela foi capaz de anular um evento que era estratégico para Putin, a declaração de anexação dos territórios ucranianos após referendos totalmente fraudados e sem validade. Vamos ver como foi essa conquista e suas consequências. No dia 8 de setembro, após a liberação de Izium, que comentamos no vídeo Contra-ofensiva ucraniana na região de Kharkiv, libera mais de 50 cidades dos invasores russos, os soldados ucranianos fizeram uma breve pausa para consolidar a vitória e reestabelecer rotas de logística e suprimento. Mas no dia 15 de setembro já iniciaram a próxima etapa dessa empreitada, ultrapassar o rio Oskil e tomar Lima, uma importante cidade no Oblast ou estado de Donetsk. Lima é uma cidade relativamente pequena, 20 mil habitantes antes da guerra. Atualmente sobrou muito pouca gente lá. Mas é um hub ferroviário importante e é muito próximo a Sloviansk. Os russos planejavam usar Lima não apenas para facilitar sua logística, como para apoiar a tomada futura dessa grande cidade de Sloviansk, que tem 200 mil habitantes. Os ucranianos, lógico, queriam retomar Lima justamente para remover essa pressão sobre essa parte do Oblast de Donetsk e ainda permitir o avanço sobre a linha Rubizhny, Kremina, Svatov e Troitsk, que seria a próxima linha natural de defesa russa. Logo após a tomada de Izium, os ucranianos já estavam nas portas de Lima, pelo sudoeste da cidade. Mas a cidade tinha muitas tropas russas, e essas haviam preparado defesas muito fortes ali. Depois de várias tentativas diretas de tomar a cidade, os ucranianos mudaram seus planos, mantendo a pressão pelo sul, mas direcionando tropas para cercar a cidade pelo norte. Retomaram no dia 20 de setembro Rubitsi, Yorovy Yar e outras cidades, preparando o flanco ao norte da cidade. No dia 25 chegaram a Hidkodub, de onde já poderiam atacar pelo norte, mas no dia seguinte estenderam o domínio a Katerinivka, fechando totalmente a saída norte pela estrada O-256, que era uma das vias que os russos usavam para abastecer Lima. De fato, no dia 27, eles já tinham atingido também o rio Zerebets, que passa pela região, cercando totalmente os russos ao norte. Ao mesmo tempo, os ucranianos pressionavam também ao sul e no dia 27 já ameaçavam também a rota O-501, que liga Lima a Kremina, e era a última rota possível, a linha da vida, que os russos tinham para abandonarem o cerco. Nesse momento, no dia 27, os russos já deveriam ter fugido de Lima. Não havia condição de manter a cidade, mas a ordem dada por Putin diretamente era resistir a qualquer custo. Por quê? Bem, porque no dia seguinte, Putin estaria anunciando com grande festa e fanfarra o resultado dos plebiscitos fajutos que foram feitos pela Rússia, que supostamente teriam decidido unir a Federação Russa 4 oblastes da Ucrânia. Putin não queria o constrangimento de ver um anúncio ser feito um dia depois de uma derrota marcante. Aqui, o objetivo estratégico do Putin se confrontou com um objetivo operacional e tático, e isso quase resultou em uma tragédia, porque haviam entre 2.000 e 5.000 soldados russos defendendo Lima. Todos esses soldados cercados acabariam ou mortos ou prisioneiros de guerra, numa tragédia completa para as forças russas. Como resultado, os russos ficaram um dia a mais do que recomendaria a decisão operacional correta. No dia 28, os ucranianos dominaram Yampil e seguiram em direção a Zarishne, que nesse momento era a única via de saída russa de Lima. Os ucranianos chegaram a fechar o cerco sobre as tropas, porém não tiveram tempo de reforçar essas posições. Os russos viram que não teriam opção e fizeram no dia 28 a única coisa possível. Fizeram um ataque às forças ucranianas que tinham acabado de chegar em Zarishne apenas para conseguir recuperar momentaneamente a passagem e fugir em direção a Kremina.
A maior parte das tropas fugiu sob fogo, muitos foram mortos. Estima-se que dos 2.000 soldados que restavam em Lima no dia 28, cerca de 500 morreram tentando sair. Outros 500 foram capturados pelos ucranianos e os demais conseguiram fugir às pressas. Foi uma derrota tenebrosa para a Rússia, que, além de perder a cidade estrategicamente importante, perdeu muito mais homens e equipamentos do que precisaria perder para manter a imagem e não conseguiu manter a imagem. O anúncio da liberação de Lima aconteceu exatamente no mesmo momento da declaração tão esperada do Putin de que o plebiscito fajuto dele teria definido a anexação de províncias ucranianas à Rússia. Ao tentar resolver um problema no nível estratégico, os russos acabaram com uma trágica derrota tática e operacional que, por óbvio, impactou também no nível estratégico. É importante entender esses conceitos de operacional, tático e estratégico para compreendermos o quão significativa foi essa vitória da Ucrânia. A classificação de objetivos e ações entre operacional, tático e estratégico se aplicam a grandes projetos, grandes empresas, organizações e também a grandes exércitos. Os objetivos estratégicos são aqueles focos principais de uma empresa ou de um exército em uma guerra. Quem define esses objetivos são os líderes. O principal objetivo estratégico do Putin, naquilo que ele chama de operação especial e que o mundo todo chama de invasão injustificada de outro país, são, nas palavras do Putin, a conquista dos oblastes de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson. Oblast é o termo que se usa na região para estado. Ele queria, portanto, tomar esses estados todos no sul da Ucrânia. Quando você atinge um objetivo estratégico, você tem uma vitória estratégica. Mas antes disso, para você atingir esse objetivo estratégico, o planejamento de como isso será feito é o chamado nível tático. Ali você vai decidir quais cidades você precisa tomar, quais estradas são cruciais, quais ferrovias você precisa controlar para suprir suas forças, quantos soldados e equipamentos você vai precisar. Tudo isso é o seu planejamento tático para atingir o seu objetivo estratégico. Um monte de objetivos táticos vai levar você a atingir o seu objetivo estratégico. Mas o que é um objetivo tático? Se você precisa, por exemplo, de 100 tanques do tipo X para atingir o seu objetivo, no momento que você consegue esses equipamentos, isso é uma vitória tática. Se você precisa conquistar uma determinada cidade ou liberar uma ferrovia, isso também são objetivos táticos cujo conjunto permite, conforme o seu planejamento, atingir o objetivo estratégico. Ao final, para cada objetivo tático, cada cidade que é conquistada, isso requer uma quantidade enorme de objetivos operacionais. Fazer determinada patrulha, acertar determinado ponto, destruir determinado equipamento do inimigo, tudo isso são objetivos menores no nível operacional. É importante notar que todos os níveis de objetivos numa guerra mudam com o tempo. Sabemos que o objetivo estratégico real do Putin no início da guerra era a derrubada do governo Zelensky e a instalação de um fantoche amigo dele na presidência da Ucrânia. Mas, quando esse plano deu errado, ele acabou optando por uma alternativa, ele mudou os seus objetivos estratégicos. Uma alternativa que era, na visão dele, mais factível, tomar os estados no sul da Ucrânia. Isso foi uma mudança estratégica. Embora possam mudar, imagina-se que os objetivos estratégicos sejam bastante fixos, mudem muito pouco. O nível tático, por outro lado, permite um pouco mais de flexibilidade. Era um objetivo tático, por exemplo, obter a cidade X, mas as defesas inimigas naquela cidade estavam muito fortes, então achamos melhor mudar para obter a cidade Y e depois atacar a cidade X por outra direção. Foi o que os ucranianos fizeram em Lima. Se o objetivo tático muda com alguma frequência, o objetivo mais baixo, os operacionais, mudam o tempo todo. Muitas vezes as decisões são tomadas na frente de batalha, porque precisam considerar o tempo, as condições do inimigo, as posições de cada um, os eventuais percalços. Parece claro que, para atingir seus objetivos de anexação no sul da Ucrânia, Putin imaginava, primeiro, conquistar todos os estados, ou oblastes, em que ele pretendia fazer seus referendos. Depois, fazer referendos entre os habitantes da região e depois declarar a anexação desses estados na Federação Russa. É fácil até de saber de onde é que ele tirou esse planejamento. Quando ele invadiu a Crimeia em 2014, ele fez exatamente assim. Naquela época, as forças armadas ucranianas, infiltradas por agentes russos e com um comando confuso depois de uma revolução política, acabaram cedendo com facilidade o controle da península.
Putin depois fez um referendo totalmente legítimo lá também, da mesma forma com votação aberta, pessoas armadas próximas à urna, contando votos sem acompanhamento externo, e decretou da cabeça dele que 94% da população da Crimeia queria se juntar à Federação Russa. Ninguém no resto do mundo aceitou esse resultado, congelado nos tratados de Minsk que aconteceram em 2015 e colocaram um cessar-fogo, que durou até a invasão deste ano. Putin queria repetir exatamente essa mesma lógica agora, englobando mais uma parte da Ucrânia. Mas o objetivo estratégico inicial de conquistar o território dos oblastes já falhou. Num primeiro momento, a Rússia apenas andava muito devagar, sequer conseguia conquistar muita coisa por semanas a fio. Até aí, Putin não estava preocupado, apenas falou que a Rússia não tinha pressa. Mas a situação se tornou desesperadora para Putin com as contraofensivas ucranianas que começaram a dizimar tropas russas e liberar grande quantidade dos territórios inicialmente ocupados pelos russos em Kharkiv. Putin então viu sua guerra desmoronar e partiu para a única coisa que lhe restava, a chantagem nuclear. Fez os referendos fajutos, declarou que os territórios agora fazem parte da Rússia, mesmo que a Rússia sequer os controle ou tenha capacidade de os controlar, e ameaça o mundo inteiro dizendo que vai usar armas nucleares para manter a integridade da Rússia em caso de ataque da Ucrânia. É o desespero total que o faz usar a última cartada que um ditador genocida criminoso de guerra tem na mão: o medo de muitos indivíduos no Ocidente sobre o uso de bombas nucleares. Será inefetiva essa chantagem de qualquer jeito e a derrota russa é inevitável nessa guerra. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!